Bom dia. Tô passando aqui para ler um pouquinho da palavra, né? Eu quero dar bom dia para todos, que tudo bem, graças a Deus. Então, hoje a palavra está sendo lida. Primeiramente eu vou ler em Gênesis. Disse, e só o resumo da palavra, tá? Quanto mais tempo passo ajoelhada diante do Senhor, mais insignificante minhas queixas, grandes ou pequenas, se tornam. Então eu quero falar para vocês que quanto mais você estiver perto do Senhor, se aproximar de Deus, se ajoelhar e orar, mais Ele chega perto de nós. Porque nós não podemos viver distante desse Deus tão poderoso, né? Sem Ele nós não somos nada. Se uma situação está fora do nosso controle, não devemos assumir nem a culpa e nem o mérito dela. Se tem uma situação fora do nosso controle, nós temos que deixar para lá. Não devemos assumir essa situação que não é nossa. É Deus que está no controle de tudo. E sem Ele, o que seria de nós? Nada. Sem Ele, nós não somos nada. A palavra amor pinta o quadro de casamento, mas se a forma como tratamos um ao outro, que acrescenta belas matizes e tela. Então, quando nós damos uma palavra amor, significa que nós amamos as pessoas de verdade. Nós não podemos deixar de amar o próximo, né? Temos que amar o próximo como a si mesmo. Às vezes tenho dificuldade para entender a graça de Deus. O Senhor nos ama não porque sejamos bons, mas porque Ele é bom. E o que eu estou explicando para vocês, que Deus nos ama porque Ele é bom. Às vezes de pensar porque eu sou bom. Não é nós que somos bons, é Ele que é bom. Sem este Deus nós não somos nada. E aqui eu estou sempre lendo uma palavra para vocês. Todos os dias eu quero explicar para vocês que eu tenho um canal. Eu tenho vários vídeos do canal. Também tem brincadeira que eu coloco às vezes, né? Para a gente se distrair um pouco das coisas. Mas tem uma palavra, tem um louvor, muitas coisas no meu canal. Você que quiser se inscrever no meu canal, acesse Margarida Viana Barbosa. E você vai ver muitas coisas boas de Deus, que Deus coloca para a gente ouvir. Amém? Jesus oferece a sua força, a sua esperança, gratuitamente. Ele nos dá o perdão para que possamos entender uns aos outros. Então nós temos que, Deus nos dá o perdão, dá a força, dá tudo para nós. E nós temos que entender uns aos outros. Muitas vezes nós não entendemos o problema da pessoa e nós estamos fazendo crítica e tudo. Nós temos que estudar, ver o que está acontecendo. As pessoas às vezes sofrem por não ter Deus na sua vida. Sofrem porque não quer Deus, acha melhor as coisas do mundo. E as coisas do mundo não traz nada para nós, só o que não presta. Eu criei muitos filhos. Eu me casei, era ainda nova, com 19 anos de idade. E estou até hoje com meu marido, já fiz 56 anos de casado. E eu tive 12 filhos, mas eu criei muito filho dos outros. Criei neto, criei sobrinho, criei pessoas que também nem eram da família. E ao total foi 23. E hoje eu tenho neto, bisneto, filho e filha, mas eu sempre procuro dar o carinho para eles que eles merecem. E eu me sinto mal se eu ver qualquer um deles sofrendo. Quando eles sofrem, eu sofro. Então, o sofrimento tem um propósito: sensibilizar-nos para que Deus nos use de forma grandiosa. E nós temos quando nós sofremos, nós temos que sensibilizar-nos, né? Sensibilizar-nos para que Deus nos use de forma grandiosa. Para que Deus nos use de forma grandiosa, nós temos que procurar Deus na nossa vida.
porque eu seria de mim se eu não tivesse Deus. Eu já passei por muita luta na minha vida, já passei por muita enfermidade, mas passei, tá para trás. E aqui estou viva. E muitas pessoas dizem, como é que tu tá viva? Tu já teve 4 derrames, tu já foi morta não sei quantas vezes e hoje está aqui contando a história. Eu confio muito em Deus. Eu confio muito no meu Senhor verdadeiro. E muitas vezes Deus coloca nós para ir visitar uma pessoa e ele que vai com a gente. E quando a gente coloca a mão, ele coloca a dele na frente. E aquela pessoa é curada através do poder de Deus. Porque nós merecemos ser aquela pessoa que é guiada por Deus, porque nós procuramos Ele de verdade. E sem Deus não sou nada. Espiritualmente é trazer a essência de Jesus Cristo para o espaço que você ocupa. Você pode trazer isso onde quer que esteja. E nós estamos no espaço, pode ser pequeno que for, mas nós podemos trazer Deus para esse espaço, para que Ele possa estar conosco, Ele esteja sempre conosco. E nosso coração, Ele nunca pode sair, porque sem Deus eu não sou nada. Sempre eu falo, sem Deus, o que seria de mim? Acontecem muitas coisas, às vezes, na vida da gente. O acidente de carro aconteceu numa fração de segundo, mas nós, mais tarde ainda, sinto o efeito. No entretanto, esse espinho da carne que apenas explodiu-me a ter mais compaixão pelo que sofrem, cresce espiritualmente. Aqueles que procuram Deus, que sofrem, mas que procuram Deus, eles crescem espiritualmente. Muitas vezes nós apanhamos, nós somos sedentários, acontecem coisas absurdas, que a gente acha que não vai se restabelecer, não vai ser curado, mas quando nós temos Deus na nossa vida, nós somos curados. Eu quero dizer que quando eu tive derrame pela última vez, eu tive 4 vezes, e pela última vez eu não via, eu não falava, eu não enxergava e nem andava. Eu somente ouvia. E meu filho, eu tenho um filho, nesse tempo ele ainda era rapaz altezinho, mas já estava trabalhando, estudando a Bíblia para pastor. E ele pegava o violãozinho dele e ele cantava um hino lá para dentro do quarto que eu estava, e ele cantava o hino. Ali ele não estava sabendo que eu estava ouvindo. E aquele hino, ele foi meditando, foi entrando na minha mente e logo mais eu estava sabendo daquele hino na mente, só não podia falar, né? Mas eu sabia ele todinho, eu ficava pensando aquele hino todinho. E foi muito forte e eu aprendi aquele hino. E uma vez ele me levou para o médico e quando chegou lá no médico, nós fomos para o médico particular para ser mais rápido. Ele levou numa pontoclínica. E quando chegamos lá, o médico me viu, ele não sabia que eu estava ouvindo. Mas eu ouvi, era a única coisa que eu fazia, sabia, era ouvir, só isso, e mais nada, não me movia nada. E ele disse assim, você trouxe sua mãe morta pra cá, você não tá vendo que a sua mãe tá morta? E eu tava ouvindo aquilo, aí o meu filho disse, não senhor, se a mãe tivesse morta, eu não tinha trazido ela aqui. Eu trouxe ela com a fé que eu tenho em Deus, eu tenho certeza que ela vai ser curada, vai ser tratada. Ele disse, mas a sua mãe tá morta. Aí naquela hora veio na minha mente, meu Deus, não deixa eu aqui não, porque isso não pode me dar uma injeção, qualquer coisa para que possa me matar e depois dizer que eu vim morta mesmo. E aí naquela mesma hora o meu filho sentiu o que eu senti e disse, doutor, a minha mãe não vai ficar aqui internada. E ele disse, sim, vai, eu já fiz as papeladas e você ela vai ter que ficar. Ele disse, não podemos deixar ninguém forçado aqui, eu não vou deixar minha mãe aqui. O senhor acabou de matar ela, eu vou levar ela para casa, vou fazer culto na minha casa e ela vai ser curada com o poder de Deus. E isso eu estava ouvindo, né? Eu estava ouvindo normal, só que ele não sabia. E aí ele disse assim, moço, você tem muita fé, né? Sua mãe está morta, você disse que ela vai sobreviver. Ele disse, doutor, só tenho fé. Esse meu filho, enquanto era criança, ele ficava cego, até os 9 anos de idade. E ele falou assim, o senhor está vendo eu lhe enxergando aqui? Eu era cego. E Deus me curou, Jesus me curou. E esse mesmo que me curou vai curar minha mãe.
E ele disse, você vai ter que assinar um termo para levar ela. Ele disse, eu assino até 10. Aquela hora ali, eu me senti que eu estava bem, porque tudo que ele estava falando eu estava entendendo, só que eu não falava nem nada, mas eu estava ouvindo, e meu filho me trouxe para casa, e é ali que começou o tratamento. Começou a fazer culto na minha casa, e através desse culto, eu fui começando a melhorar. Um dia eu tinha muita vontade meu olho não fechava, eu tinha muita vontade de levar minha mão até meu olho, eu acho que se eu levar minha mão até meu olho, eu pensando, meu Deus, eu enxergo, e Deus fez com que eu suspendesse a mão, mexesse a mão, e eu fiz assim, ó. Só que a minha mão escapulou de uma vez, mas eu levei, e só que o que aconteceu, quando aconteceu isso, eu dei 2 palavras, foi muito forte. Eu dei glória a Deus. E esse meu glória a Deus foi do coração, que eu sabia que eu ia ser curada totalmente. E eu fiquei pensando em Deus, só pensando. Meu Pai, eu já levantei minha mão, eu já consegui mexer a mão, e eu tenho certeza, e isso era só no pensamento, né, que eu não falava não. Eu tenho certeza que eu vou ser curada. E você acredita? E no próximo culto, aí eu disse, pai, o culto era na varanda da minha casa. E eu moro na Esperança. Era na varanda da minha casa. E eu falei assim, no meu pensamento, pai, não deixa que ninguém me pegue e me bote nos braços, não. Eu quero que tu me leve. Eu quero andando. Eu quero que vá andando até a varanda, o culto. Aí na hora que eu sair do quarto, eu não senti que ninguém estava me levando. Eu senti que eu estava andando. Não sei como eu cheguei até lá onde estava o pessoal na varanda. Quando eu cheguei naquela varanda ali, maninho, foi a alegria maior do mundo daquele pessoal. Eles gritavam e diziam assim, a dona Margarida vem andando, ela está andando. E eu, meu Deus, eu estou andando, meu Deus, será? E eu ficava assim, eu não enxergava nem nada, mas eu fui no lugar certo, até a porta da varanda. E quando chego lá, aí sentaram eu assim no canto, ficaram me segurando. E naquela hora, eu baixei a cabeça e fiquei só em pensamento com Deus. Eu gostava de ir para qualquer igreja. Chamava para uma igreja, eu ia. Eu era católica nessa época. Mas eu já estava frequentando a igreja, nessa época era a igreja quadrangular, e já estava frequentando essa igreja. Mas eu não estava bem afirmada, meu filho já estava sendo pastor lá, esse que estava cuidando de mim, e a minha filha, que tinha ganhado para Jesus, também estava firme, e eu ia com eles. Mas eu, que lá eu ia para a católica, assim, para mim que o Deus é o mesmo. Mas aí naquela hora eu falei com Deus no meu pensamento, quando ele perguntar, quem gostaria de aceitar Jesus, se reconciliar? Pai, faz com que eu levante a minha mão, porque eu te digo uma coisa, se isso acontecer, onde o meu filho estiver pregando, que der para mim ir, eu vou. Irmãos, eu quero falar para vocês que foi tão forte. E quando aconteceu isso, quando o meu filho perguntou, quem gostaria de aceitar Jesus, ó, simplesmente eu levantei justamente a mão esquerda. Eu consegui levantar, que eu não conseguia. Deus é maravilhoso. Naquela hora meu filho me pôs de pé, me segurou, colocou de pé e colocou a cabeça dele, o queixo dele em cima da minha cabeça e começou a orar e chorar. E aquelas lágrimas começaram a passar no meu rosto. Poucos minutos eu já comecei a mexer meus olhos, eu comecei a me movimentar, comecei a normalizar. E para ser feliz, naquela hora eu fui totalmente curada. Eu lhe digo que eu fui curada em nome de Jesus, porque até hoje eu não tomo remédio, eu não tenho problema de pressão alta, graças a Deus não tomo pílula para pressão, eu já tenho mais de 70 anos, não tomo pílula de pressão. Não tomo, se eu sentir algum problema, o que eu tomo é chá caseiro. E tive corona por 4 vezes. E a minha filha nem sabia porque eu fazia remédio caseiro. Eu e meu marido tratava eu e ele. Então, Deus é muito bom. Ele tem me segurado o tempo todo. Mas eu já tenho colocado a mão sobre pessoas que ele manda e as pessoas também são curadas. E eu só tenho que agradecer a Deus. Por isso eu estou passando aqui
Todo dia eu estou lendo uma palavra, todo dia eu estou explicando algo para vocês. Você pode ser contato que muitas crianças terão com a vida espiritual. Disponha-se a ajudá-las e ver que Deus está agindo na vida delas, nas nossas vidas, e que são importantes para Ele. Então, todos nós somos importantes para Deus. E aqui eu estou passando para vocês entenderem e vocês procurar esse Deus que é tão maravilhoso, porque sem Ele eu não sou nada, não sou nada mesmo, mas com Ele estou aqui para sobreviver, dizer que eu estou sobrevivendo e eu estou bem. Como você vê, essa velhinha ainda faz tudo nessa casa, essa velhinha é forte. Deus está usando as orações que você fez hoje para descortinar o restante da sua vida. A oração que nós fazemos hoje, Deus vai colocando na maneira dele para nos tratar, para nos curar, para fazer a gente pessoas certas. Muitas pessoas não procuram Deus e vivem por aí perambulando, sofrendo. Eu quero dizer para vocês, eu ganho pouco, meu salário é pouco, mas nunca faltou o pão de cada dia na minha mesa. Vá lá na minha mesa agora, quando amanhece o dia, a primeira coisa que eu faço, uma garrafa do café, uma do chá, uma do Nescau, faço os lanchezinhos, tapioca, algumas coisas, e fico lá. Quem chega a comer, porque é dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. E nós não comemos só a comida, nós comemos também a palavra, né? E eu estou aqui para agradecer a Deus. E a minha avó faleceu, né? A minha avó fechou os seus olhos em Jesus e nada mais ao longo da sua vida. Ela não ocupou posição política, nem cargo político, nem influência, não. Acumulou fortuna para deixá-la como herança, nem deixou nenhum efeito move no mundo excesso a sua felicidade a Deus. Ela deixou somente o amor para que nós podemos passar o amor um para os outros, que sem Deus nós não somos nada, né? Eu quero aqui agradecer a minha rica oportunidade, porque nós temos esse Deus tão poderoso, né? Jesus estende de verdade as nossas lutas, né? Ele entende. Jesus entende de verdade as nossas lutas. Ele caminhou na terra como um ser humano, sofreu como nós sofremos, chorou como nós choramos, e seu amor é misericordioso, dura para sempre. Eu quero aqui dizer para vocês, vamos lutar, vamos vencer, vamos procurar Deus na nossa vida, vamos orar um pelos outros, vamos cuidar dos nossos filhos, mostrar os caminhos certos para que eles não sigam o caminho errado, porque é muito triste quando a gente tem um filho e que os filhos procuram os caminhos errados. Eu agradeço a Deus por meus filhos não serem nenhum malandro, não seja essas coisas que estão acontecendo hoje em dia, porque na minha época, quando eu nasci, não existia certas coisas que hoje está existindo, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, meus filhos foram criados debaixo do teto junto com Deus, e Deus criou todos eles na vida certa. Não são bagunceiros, não são de coisas erradas. Meus filhos são abençoados. A minha família toda é abençoada por Deus. E eu quero dizer que você que ouvir essa mensagem, você vai ser abençoado. Ouve a mensagem, presta atenção nesta palavra que eu acabei de passar para vocês. É uma palavra importante, uma palavra pura, uma palavra que não tem nada de errado. Essa é a palavra do nosso Deus, que está na Bíblia. E sem ela nós não somos nada. Eu agradeço por tudo. Eu agradeço a minha rica oportunidade. E vou aqui encerrar cantando um hino. Quando você fica triste. Porque muitas vezes nós ficamos tristes, né? Quando você fica triste, desespero existe em te abater. Angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora, não tem ninguém pra te ajudar. Apenas dobra seu joelho, se não tem palavra, comece a chorar.
Mesmo em gemido, o Senhor te ouvirá. Até sem palavra Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavra, o Senhor te ouvirá. Por isso eu sei que mesmo sem palavra, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar o seu joelho, em minhas lágrimas você clama a Deus. As tuas lágrimas em gemido, não tem palavra mais para pedir. E a meio sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Apenas dobra as orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemido, o Senhor te ouvirá. Até sem palavra Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavra, o Senhor te ouvirá. Por isso eu sei que mesmo sem palavra, o Senhor te ouvirá. Obrigado. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém?